Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Mafalda Johansson. Mafalda acabou de lançar um novo livro de vendas no mercado. Para quem não tem estado atento, aproveitem para comprar. Vendas para quem acha que não tem talento. Eu não concordo a 100% com o título do livro, até porque eu já acabei de explicar isto à Mafalda. Acho que é para quem tem talento e até quer aprofundar mais essas competências. Mas pronto, melhor do que eu, vamos receber Mafalda. Olá, Mafalda, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite e por teres comprado o meu livro. Tinha que comprar, Mafalda. Repara numa coisa, a aprendizagem contínua faz parte da... Os grandes vendedores são esses, os que não param de aprender. Pronto, e é por aí exatamente que eu fui e que, olha, agradeço-te imenso tudo aquilo que já aprendi com todas as dicas e todas as tuas aprendizagens que tens neste livro. Olha, Mafalda, antes disto, quem é a Mafalda Johansson? Queres nos dizer aqui para o público? Sim, senhora, eu sou natural de Lagos, do Algarve, mas já moro há muitos anos no estrangeiro. Quando acabei a faculdade, tive uma breve passagem pela Coreia do Sul, já vivi nos Estados Unidos e agora moro há mais de 10 anos em Berlim, na Alemanha. Boa. Para quem esteja a perguntar-se por causa do meu apelido, o meu pai é alemão, do norte da Alemanha, mas eu nasci e cresci em Portugal, portanto sou portuguesa, a minha língua nativa é o português. E pronto, e também já há muitos anos que trabalho em vendas, comecei nos Estados Unidos e também achava que não tinha talento e depois descobri que pelo menos qualquer coisinha consigo fazer, não é? E pronto, e comecei nas vendas porque na altura tive que me agarrar a qualquer coisa, mas gostei, não saí. E 15 anos mais ou menos depois, aqui estamos nós a conversar sobre o tema. Boa, Mafalda. Olha, eu acho que toda a gente acaba por ir um bocadinho cair às vendas. Muitas vezes não é aquele que é o seu primeiro pensamento, não é? Mas depois, olha, eu também falando por mim, não era o meu primeiro pensamento. Eu achava que queria ser, porque a minha formação de base é economia, eu achava que queria ser um economista e eu hoje penso assim, eu era muito infeliz se passasse o dia enfiado num gabinete. Mas pronto. Eu acho que a vida depois vai-nos levando para o caminho certo. Também estudei gestão e eu também não me vejo assim num gabinete o dia todo a olhar para Excel, quer dizer, tenho que olhar para algum Excel, mas o dia todo. Obrigada. Olha, Mafalda, e diz-me uma coisa, o que é que te levou a escrever este livro agora, ok? E quem é o público-alvo? Ora, este livro surgiu do duche, eu estava a tomar duche há 2 anos e pensei escrever um livro de prospeção em português, porque, corrija-me se eu estiver equivocada, porque eu procurei, mas eu não conheço nenhum livro só sobre prospecção de um autor português, portanto, eu sei que existem traduções do Fanatical Prospecting assim, mas eu não conheço nenhum autor português que tivesse escrito um livro só sobre prospecção, e muito menos com a inteligência artificial, porque também é uma coisa tão recente. E então eu pensei, eu dou formação, eu treino as minhas equipas, quer dizer, eu tenho imenso conteúdo que eu consigo organizar num livro relativamente facilmente. E eu pensei, é isso, vou fazer isso. E isso também vai responder à pergunta do público-alvo. E eu pensei, eu conheço tanta gente
seja pessoas que trabalham não pessoal, ou donos de pequenas empresas, pequenos negócios, ou artistas, que não sabem vender o seu produto, que não sabem como começar, que têm vergonha, que se sentem, que acham que as vendas é para aldrabões. Portanto, eu conheço tanta gente que precisa desse empurrão e que normalmente vem falar comigo para eu os ajudar, e eu não consigo dobrar-me em 1000. Até Ok. agora Agora, é dizer, tudo o que eu sei está nesse livro. Não é para impingir o livro, mas sinceramente lê e pergunta-me. É mais rápido para toda a gente. E também foi uma forma de eu desdobrar-me em 1000 para poder também ajudar não só vendedores, e cá está o público-alvo, vendedores que queiram ir mais além, que queiram vender mais, mas também pessoas que ainda não trabalham em vendas e que precisam de vender. E então eu penso que isto é uma forma barata. Um livro não é muito, nenhum livro é muito caro, uma forma barata das pessoas adquirirem o meu conhecimento sem eu ter que me desdobrar em 1000, que não consigo. Eu sou diretora de Business Development de uma empresa, o meu tempo é muito escasso. Olha, Mafalda, deixa-me, se me permitires, deixa-me Sempre. corrigir aí um verbo, ok? Que usaste o verbo impingir o livro, e eu acho que só faria utilizar esse verbo se o livro não tivesse valor. Eu, como leitor do livro, o livro tem valor e Obrigada. toda a gente a dizer isso. Falaste num livro que, por acaso estava aqui ao meu lado, que as pessoas acreditem ou não, podem ter a certeza que nós não combinamos isto. Eu tenho aqui ao meu lado também o Fanatical Prospecting. Não combinamos mesmo. Não combinamos mesmo. E deixa-me-te dizer, eu já devorei o Fanatical Prospecting muitas vezes. O Fanatical Prospecting está correto, está ajustado até 2021. Pois. Ou 2022, que é até nós não termos aquilo que é a inteligência artificial. Portanto, o teu já tem todas essas mais-valias, todos esses insights que são importantíssimos para isso. Sim, okay? eu acho que eu já li há muito tempo, mas eu acho que o Fanatical também não tem prospeção em vídeo, não é? Acho que também não tem. É um bom livro, mas já está um bocadinho desatualizado. Isso vai acontecer ao longo de uns anos, ou seja, eu também estou à espera disso. Mas foi isso que eu achei também, que é, não só não há em português um livro de prospeção, como os poucos que existem que são traduções, pronto, é normal, é só um produto do seu tempo, mas é bom na mesma e recomendo a ler o Fanatical na mesma. Certo, e há também um livro de prospecção que agora não me estou a lembrar do nome. Já sei, é do Jeffrey Gitomer. Eu gosto muito do livro vermelho das vendas. Sim, sim. Porque fala ali também de umas componentes engraçadas de prospecção. Okay. Eu também gosto do Problem Prospecting, mas aí só é em inglês. Portanto, quem ler inglês também pode comentar. É do Mark Ecker, Problem Prospecting. Também é bom. Okay. Também é bom. E também tem algumas parecenças com o meu em certas coisas. Também já tem vídeo, acho eu. Sim, já tem vídeo. É um bocadinho ainda mais atual, porque foi escrito depois do Fanatical Prospecting. Portanto, esse também posso recomendar, mas é só para quem consiga ler em inglês. Muito bem. Olha, tu no primeiro capítulo, e o primeiro capítulo, olha, não me recordo o nome, vou ter que ver no instante. Também não. Antes de começar, é o primeiro capítulo, dizes que é preciso mudar a visão sobre as vendas, ok? Sim. Que visão é que tu queres desconstruir? Peço perdão. Eu quero descontrair a visão que as pessoas têm sobre as vendas, cá está. Pronto, é assim, até eu, e provavelmente também tu, quer dizer, nós antes de termos começado a vender, se calhar também tínhamos essa mesma visão que o comum mortal que não trabalha em vendas, que é que os vendedores chatos, que são fala barato. Quando apresentei o meu livro em Lagos, na minha cidade, eu pedi para eles usarem QR Code para meter na apresentação as palavras que associavam a vendedores. Cobra, fala barato, blá 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 blá, que não se cala, que impinge, e isso é realmente a reputação que nós temos. E atenção, com algum fundamento, também não vou dizer que é injusto, eu percebo de onde é que vem, eu abordo isso no livro. Por um lado, é uma profissão que não existem propriamente escolas para isso. Há pós-graduações em gestão de vendas, não estou a dizer que não, mas não existe uma escola, digamos, técnica, um ensino, até digo, não superior, não académico, em que ensina os passos para vender. E, portanto, as pessoas, tal como eu, que começam em vendas sem formação nenhuma, muitas vezes
não sabem o que é que estão a fazer e muitas empresas ou não dão formação, ou não dão o suficiente, ou não dão a correta. Porque mesmo as empresas baseiam-se às vezes em técnicas de há 10 anos atrás e não se atualizam. Pronto. E então temos pessoas profissionais sem formação. Certo. Pronto. E, portanto, vão errar. É normal, não é? Ou melhor, e eu também errei muito. Eu fiz coisas que eu às vezes olho para trás e penso, oh meu Deus, que vergonha. E isso... Mas cá está, os bons vendedores conseguiram aprender com os erros, ok, isto não funcionou, porquê, não sei o quê, e melhorar e aprender a serem bons, dar-se autoformação, contratar treinador de vendas como tu, ler livros. Portanto, os bons que conseguiram se ingrar também fizeram muito trabalho próprio. Os outros, não dá, essas técnicas que me ensinaram ou que não me ensinaram não funcionam, não sou bom nisto, vou desistir, mudo de carreira. Pronto. Ok. E enquanto estamos a errar, estamos a chatear pessoas, não é? Porque nós estamos a vender, estamos a falar com pessoas, estamos a errar e, portanto, isso também não ajuda na nossa reputação. E porque foi uma coisa, acho que foi até o meu convidado que disse no lançamento, que foi uma forma muito interessante de ver, que é um médico tem uma formação de 9 anos, intensa, muito difícil chegar à medicina. Portanto, a probabilidade de uma pessoa apanhar um mau médico é muito baixa. Existe, mas é muito baixa. Porque os filtros até chegarmos à interação com o médico são enormes, desde médias altas a 9 anos de formação, não sei o quê. A formação com o vendedor, as barreiras são nenhumas. A empresa precisa de vendedores, ok, tu fazes um falabado, vou-te mandar trabalhar. E, portanto, a probabilidade, os filtros não são nenhuns e, portanto, a probabilidade é maior de encontrarmos alguém que não saiba vender, e daí também o motivo pelo qual eu escrevi o livro. E depois, pronto, eu acho que, como eu digo, Hollywood não é muito simpático connosco, não é? Há aqueles vídeos do Always Be Closing e do ABC. E isso também não ajuda muito a nossa reputação, não é? É verdade, é verdade. Então, olha, vamos desconstruir isso. Vamos. E vamos apoiar nas ferramentas que existem e nós agora temos a inteligência artificial. Okay? Então, a inteligência artificial está aí, não podemos negá-la. Okay? Então, como é que a inteligência artificial está a transformar o mundo das vendas e como é que pode ser usada para quem está, por exemplo, a começar? Ora, a inteligência artificial é uma ferramenta, não é? Portanto, a internet, quando chegou, também foi uma revolução. Tivemos a revolução industrial, a agrícola, industrial, depois da internet, e isto é uma nova revolução. O que é que isto significa? Que o fundamento, a fundação é a mesma em termos de vendas. E por isso é que eu separo os capítulos de vendas dos da inteligência artificial. Okay. Porque eu quero que a pessoa aprenda a vender sem essa ferramenta, e já vou explicar porquê. E quando já sei vender sem inteligência artificial, então agora já posso aplicar a inteligência artificial. Isto porquê? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que torna tudo mais eficiente. Portanto, se eu estiver a fazer um bom trabalho, torna o bom trabalho eficiente. Se eu estiver a fazer um mau trabalho, vai amplificar o desastre. E isso nós não queremos. Exatamente. E, portanto, a inteligência artificial é maravilhosa para quem sabe vender, porque consegues, pela primeira vez na vida, consegues ter quantidade e qualidade. Antigamente nós tínhamos que escolher entre quantidade e qualidade. Hoje em dia não temos que escolher. Portanto, para quem sabe vender, conseguir ter quantidade e qualidade é só o passo para o próximo nível em termos de comissões e desempenho. Quem não sabe vender, é o que eu já disse, vai, em vez de chatear 10 pessoas, vai chatear 100. E isso não é bom. Exatamente. Concordo. Então, vamos começar a pensar no funil de vendas, ok? E neste livro tu focas-te muito naquilo que é prospecção, ok? Sim, o meu livro é só sobre prospecção, praticamente. Que ferramentas é que tu consideras essencial para quem está hoje a fazer prospecção? Ora, principalmente se for prospecção B2B, business to business, empresa a empresa, o básico é ter uma base de dados, que portanto é o CRM, o Customer Relationship Management, portanto ter um sítio onde se pode pôr a informação toda dos atuais clientes, dos potenciais clientes, dos clientes que nós já não temos, portanto ter uma base de dados, e depois ter uma lista de contactos, números de telefone e e-mails, e ter um software
que nos permita enviar e-mails de vendas e telefonar a esses contactos. Pronto, muito basicamente, muito rudimentar, isto é o que nós precisamos. Eu pessoalmente, e não é só por ser advisor, eu sou advisor da Ample Market, mas não é por isso que eu recomendo a Ample Market, foi ao contrário, eu como os recomendava tanto, eles é que vieram ter comigo a perguntar, nós temos tanta gente a vir falar connosco por tua causa, não queres representar a nossa marca. E porquê é que eu gosto tanto da Ample Market? Porque é uma ferramenta que tem tudo. Tem tudo. Porque normalmente, eu até conhecer a Ample Market, eu tinha que comprar um software de enviar e-mails e telefonar, tinha que comprar uma base de dados de números de telefone e de e-mails, tinha que comprar uma ferramenta para verificar esses e-mails, portanto eu tinha que ter vários softwares e eles têm que estar bem integrados e às vezes essa integração não é sempre incrível. E ter tudo numa ferramenta só é um sonho de qualquer vendedor, porque cá está, consigo fazer mais. É isso, eu consigo quanto mais, e é isso que eu também tento com a minha equipa, eu tento remover os obstáculos todos que eu conseguir, porque quanto menos obstáculos, mais eficiência, mais pessoas consigo contactar com qualidade e mais consigo vender, porque no final do dia, como se diz em inglês, it's a numbers game, yeah. Certo. Então, vamos ver aqui uma coisa. Um dos passos que tu indicas no livro, antes de nós iniciarmos o contacto com o mercado, okay, com toda esta potencialidade de mercado que existe, é definirmos uma coisa que é o perfil de cliente ideal. Okay? Outra coisa que tu também falas é definir aquilo que é o buyer persona. Okay? A pergunta que eu te faço é: o que é que para ti é um bom perfil de cliente ideal e como é que se constrói uma boa buyer persona? Se calhar vamos começar pelo perfil de cliente. Pois, são várias questões numa só, não é? Exatamente. Comecemos então pelo perfil do cliente ideal. É inacreditável que grande parte das empresas não tem isso bem definido e muitas vezes é esse o motivo pelo qual elas não vendem. E muitas vezes vêm ter comigo para dizer: Mafalda, podes ensinar-nos a escrever e-mails de vendas ou melhores ou ser mais criativo. E eu virei-me: vocês têm a fundação bem? Vocês sabem quem é que precisa do vosso produto e porquê e quando? Porque muitas vezes o problema está na raiz, não no final do processo. Ora, como é que se constrói? Primeiro analisando as bases de dados, não é? Portanto, uma pessoa tem que perceber, principalmente se tivermos um software como um CRM, conseguimos fazer relatórios em que mostram os clientes por indústria, por tamanho, por região, por receita e, portanto, a nossa base de clientes consegue dar-nos já uma ideia de quem é que está a comprar mais e não só quem está a comprar, mas quem é que se mantém connosco. Porque se nós vendermos muito e no final do ano eles cancelarem o contrato connosco, se calhar não estamos a vender às pessoas corretas. Portanto, também há que ver essa nuance. E, portanto, ver quem é que compra mais e quem é que se mantém mais anos na nossa empresa é já um bom ponto de partida. E depois, fazer pesquisas de mercado, podemos contratar empresas ou não, podemos fazer nós, e muito importante, e também isso responde também à pergunta da buyer persona, entrevistar os clientes, que é uma coisa que a maior parte das empresas não faz e não faz com a regularidade que devia. Eu posso dar um exemplo muito específico. Eu, quando entrei nesta minha empresa onde eu estou, a primeira coisa que fiz como diretora de Business Development é: por favor, eu quero ouvir as mais recentes entrevistas com os vossos clientes. Eram de 2019. Nós tivemos uma pandemia mundial. Tivemos inteligência artificial, guerras que não têm fim, recessão. Tivemos uma recessão tecnológica em 2022 e eles acham que aquelas entrevistas me servem de alguma coisa. Não servem. Porque esses mesmos clientes têm problemas e desafios neste momento diferentes do que tinham em 2019. E, portanto, eu quero saber os problemas que eles têm agora, que é para ir à procura de pessoas, clientes, empresas com esses mesmos e vender pelos motivos pelos quais eles nos compraram. E, portanto, resumindo, entrevistem
com frequência os vossos clientes, e isso não é só o trabalho de marketing para Customer Stories, não é só o trabalho do produto para desenvolver novas funcionalidades, é o trabalho do departamento de vendas. E com os clientes que até têm uma excelente relação, até podem mostrar as mensagens de vendas que vocês criaram para ver o que é que eles dizem sobre elas e dar feedback antes de chegarem a potenciais clientes. Portanto, este para mim, se eu puder resumir o meu livro e dizer qual é a coisa que, se tivesse que resumir uma lição do teu livro todo, para mim é esta. Ok. Então, fazendo a pergunta então de outra forma, um dos erros que tu vês então na definição do buyer persona é definir um buyer persona sem falar com os clientes. Assim, Ok. eu acho que é isto. Ok. E para ti, quais são os erros mais comuns, por exemplo, na definição do perfil do cliente ideal? Muitas vezes são bastante superficiais. Eu, obviamente, também não consigo ir muito a fundo no meu livro, porque, pronto, é para ser o mais genérico possível. Claro. Mas eu vejo, muitas vezes são superficiais, tanto o perfil do cliente ideal como da buyer persona. E na buyer persona, muitas vezes, o trabalho que a empresa faz, além de serem baseadas em suposições ou informações de há 5 anos atrás, eles resumem numa página e, portanto, o vendedor, a única informação que tem antes de vender é uma página sobre o perfil da buyer persona ou do ICP. E isso, quer dizer, eu acho que é um bom resumo para estudar antes do teste, mas não é matéria do semestre, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que, além de ser um pouco falacioso, também é muito superficial. E mesmo as entrevistas que eu vejo que as pessoas fazem, quando decidem a falar com os buyer personas, não vão muito a fundo. Porque eu posso dar um exemplo. Se eu for entrevistar um diretor de engenharia, a probabilidade, independentemente da indústria e da região e de tudo, a probabilidade dessa pessoa me dizer que um dos desafios que tem, por exemplo, são a quantidade de bugs que aparecem aos engenheiros deles, é enorme. Portanto, isto não é relevante, isto é muito, quer dizer, é relevante, mas não, isto não vai ajudar ninguém a vender, porque qualquer engenheiro, em qualquer área, portanto, todo o mercado tem esse problema. E, Claro. portanto, a pessoa tem que ir mais a fundo. Como é que isso afeta o dia-a-dia? O que é que vocês não estão a fazer por estarem a resolver coisas dessas? Portanto, falta-me ir a fundo quando se entrevista os clientes e as empresas para criar o perfil de cliente. Ok. E uma coisa que eu noto que se falta muito é o que nós chamamos de triggers, não é? Portanto, também não há um entendimento de quando é que a empresa começou a precisar de uma solução como a nossa. O que é que explotou O momento certo, não é? o momento ou a situação. E isso muitas vezes falha nas entrevistas. Ok. Olha, vamos então imaginar, Mafalda, o seguinte. O perfil da cliente está bem definido, já conhecemos bem o buyer persona, e então chegou o momento de entrarmos em contacto com essas pessoas, ok? Com esses potenciais clientes, ok? Ora bom, o trabalho anterior, mesmo que esteja excelente, este momento agora é importantíssimo, que é mandar a mensagem, comunicarmos. Então, como é que se escreve uma mensagem que realmente converte, ok? Existe uma estrutura pré-definida, não é? Então, Mafalda, o que é que nos podes dizer sobre essa mensagem? Ora, em primeiro lugar, essa mensagem deve ser sobre o cliente ou o potencial cliente e não sobre nós. Essa é já a primeira. Eu já corrigi muitos e-mails de vendas, já corrigi muitos guiões e é sempre só as nossas funcionalidades, o que nós já fizemos, depois percentagens e números que ninguém acredita. Isso não contribui nada para a nossa reputação e ninguém quer saber. Eu costumo dar um exemplo muito simples,
Que é uma coisa, é eu dizer, pessoal, eu tenho uma piscina, eu tenho uma casa com piscina. E o pessoal vai dizer, bom para ti, sou convencida, ainda bem que és rica. Outra coisa é eu dizer, amanhã estão 39 graus, as praias vão estar cheias, vai ser uma confusão e vão estar cheios de calor. Se quiserem, eu tenho uma piscina em casa e podem ir lá tomar um duche ou dar umas braçadas. É que não tem nada a ver, porque é sobre mim e sobre quão maravilhosa eu sou, o outro é vocês vão provavelmente ter este problema e eu tenho uma solução. Depois podem me dizer, não, Mafalda, eu adoro 39 graus, eu adoro calor, que é o meu caso por acaso. Ok, então não tem problemas, ótimo. Então, olha, vou tentar falar com outra pessoa que prefira o frio ou que gosta de umas braçadas, não é? Mas portanto, focar-se em nós o tempo todo e no nosso produto e nós e não no cliente. E a outra, não mostrar realmente pesquisa, não é? Porque se nós fizermos o trabalho bem feito, sabemos o nosso cliente ideal, sabemos a nossa buyer persona e sabemos em que altura é que devemos contactar, então também devemos mostrar isso na mensagem, que é o que nós dizemos em inglês, why me, why now? Porque eu e porque agora? E se o nosso e-mail responder essa pergunta, as probabilidades são muito maiores de termos sucesso. Por exemplo, eu vi que a vossa empresa acabou de contratar um novo diretor de vendas. Normalmente isso significa que essa pessoa vai reestruturar processos. Nós somos uma consultoria que ajuda esse processo normalmente custa 3 a 6 meses, a 2 meses, porque já temos muita pesquisa de mercado que será útil para o chefe de vendas. Estou aqui, inventei agora na hora. Mas quer dizer porquê vocês, porquê agora, qual é que é o problema que resolvemos e muito curto como. Mas 70% da mensagem é sobre o potencial cliente e o potencial problema desse cliente. E uma nota de rodapé sobre nós. Muito bem. Parece-me excelente. E já agora, uma daquelas coisas que a mim já me causa urticária, que é somos líderes. É que Sim, por favor, não evitem esse palavreado. Somos líderes, somos os melhores. Ninguém é líder hoje em dia. Eu sou do tempo em que líder só era uma pessoa ou uma empresa. É que de repente toda a gente passou a ser líder. The leading provider, sim, exatamente. Não, é péssimo. E essa é outra coisa, não usar mensagem, jargão, coisas que são a marketing, falar com uma pessoa normal. Dizer, Eduardo, eu vi que que a tua empresa contratou 10 novos vendedores, ou que têm 10 novas posições. Epá, tu deves estar cheio de trabalho a fazer o onboarding deles ou não? Nós podemos ajudar. Se for o que nós falamos, pronto, falar como uma pessoa normal. Marketing não é vendas. Por amor de Deus, falem como uma pessoa e não como uma coisa. Olha, eu já tive aqui um convidado que tem um livro que ajuda imenso para escrever esse tipo de mensagens, que é o Martim Mariano. Sim, conheço. Dar a volta ao texto. Epá, para quem tem essa dificuldade em descomplicar, eu acho que esse livro ajuda muito. Sim, sem dúvida. Eu tenho esse livro em casa. Boa. Para além do livro do Mariano, quiser utilizar inteligência artificial, como é que a inteligência artificial pode ajudar na escrita destas mensagens, Mariana? Ora, basicamente há que ter cuidado com por exemplo, o ChatGPT, porque o ChatGPT tem informação da internet, é assim que a AI funciona, não é? Portanto, e a informação da internet normalmente sobre vendas é errada, portanto são e-mails errados, são e-mails sobre nós próprios, portanto a probabilidade de nós pedirmos ao ChatGPT escreve um e-mail de vendas, o resultado vai ser mauzinho, se nós não dermos indicações corretas, e por isso é que é muito importante perceber como é que se escreve bem um e-mail de vendas, para depois sabermos se aquilo que a IA nos deu é bom ou não, ou o que é que aquilo temos que mudar. Ora, isso significa, mas, quer dizer, há outras ferramentas que não são a ChatGPT que podem ajudar nisso. Uma delas é a Lavender, de lavanda em inglês. Lavender ajuda, Twain, que vem de Mark Twain, também ajuda. E, portanto, basicamente existem ferramentas baseadas em IA que têm o prompts tão bem
como é que se diz prompts em português? Não sei. Comandos de ação, portanto, estão bem programadas, vamos Estão assim bem, dizer. exatamente, estão bem programadas para que o output seja o correto. Mas eu não recomendo usar o ChatGPT sem saber como é que é a coisa correta. O que eu costumo fazer, às vezes, eu sei como é que se escreve bem um e-mail. Às vezes escrevo um e-mail e não está a fluir, não é? Também o meu trabalho é em inglês, eu não sou nativa, às vezes eu olho para aquilo e digo, não me soa bem. E posso pedir ao ChatGPT, olha, escreve-me isto de uma forma mais fluida, não é? Portanto, o e-mail já está correto, portanto, eu já escrevi com as regras todas de como é que é um e-mail bem escrito, e o ChatGPT realmente consegue ajudar a tornar aquilo mais fluido, mais fácil de ler, se eu assim lhe pedir. Ok. Mas eu não recomendo usar o ChatGPT sem boa programação, porque também dá para programar o ChatGPT, portanto, mas só usar sem essa programação, sem bons prompts, dizer, olha, escreve-me um e-mail de vendas, a probabilidade é que o ChatGPT caia nos erros que muitos vendedores caem quando escrevem. Ok. E olha, estas ferramentas que acabaste de indicar agora, o Levator e o Twain, são ferramentas gratuitas? Tem uma parte gratuita, mas depois é preciso, depois de algum uso, deve ser preciso pagar, quase certeza. Mas sim. E a Ample Market, cá está, por isso é que eu também gosto muito deles. Eles têm essa funcionalidade de ajudar a escrever vendas dentro da plataforma, cá está. Portanto, é mesmo uma ferramenta que tem tudo, incluindo a ajuda de bons e-mails de vendas. Ok. Olha, e como é que um e-mail frio que nós enviamos, o que é que distingue, melhor dito, um e-mail frio que nós enviamos de ser aberto de um que é ignorado? Porque nós sabemos que existe uma grande percentagem de e-mails que nem sequer é aberto. Okay? Sim. O que é que distingue cada uma dessas coisas? Ora, às vezes eles não são abertos porque nem sequer chegam à caixa de entrada. Também. E muitas vezes quando me perguntam assim, Mafalda, nós não temos respostas nenhumas dos nossos e-mails, podes corrigir a mensagem? A minha primeira pergunta é, mas eles estão a chegar sequer à caixa de entrada? Pois. Pronto, é que a questão é, vocês podem escrever uma mensagem genial, se não chegar à caixa de entrada, a pessoa não vai ver. E pronto, e depois há várias técnicas para fazer com que chegue. Uma delas é, por exemplo, não enviar ficheiros, imagens, assinaturas todas bonitas, cheias de imagens e links. Portanto, o e-mail ser o mais aborrecido possível, só texto, só texto. Porque se a caixa de entrada dessa pessoa nunca recebeu um e-mail vosso e ele vem carregado dessas coisas, os outlooks desta vida, os Gmails, a probabilidade deles dizerem se está cheio de coisas, cheios de links e imagens, deve ser publicidade não solicitada, portanto nós vamos pôr no spam. Portanto, há esses pormenores técnicos que é preciso fazer para primeiro que chegue à caixa de entrada. Chegando à caixa de entrada, a nossa vida não fica de repente fácil, não é? Porque a vida de vendedor não é fácil. A pessoa tem que ter muita paciência e tem que ligar a muitos pormenores. E basicamente, quando o e-mail chega e uma pessoa quer que a pessoa clique no e-mail, que o abra, nem estamos a dizer ler o e-mail, estamos só a dizer abrir o e-mail, porque só isso já é um desafio, abrir o e-mail. Ora, como é que nós fazemos isso? Com o título do e-mail. Portanto, o assunto do e-mail serve unicamente para uma coisa, que é para o e-mail ser aberto ou não. Não é para vender, não é para fechar a venda, ninguém fecha vendas no assunto do e-mail. Serve unicamente para ser aberto. E, portanto, nós temos que tomar, ainda antes de pensar na mensagem, nós temos que tomar muita atenção ao assunto do e-mail. E, normalmente, resultam assuntos do e-mail que sejam muito curtos, muito aborrecidos e em letras minúsculas. Porquê? Porque parece familiar. Porque se eu puser um título de um e-mail com letras maiúsculas, emojis e grande oportunidade, isto soa a marketing. Eu vou apagar. Se eu enviar um e-mail com um título que parece familiar, será que eu conheço esta pessoa? E abro. E, portanto, é assim que se consegue abrir mais e-mails frios do que outros. Boa dica, Mafalda. Olha, em termos daquilo que é o apoio da inteligência artificial, aquilo que muitas vezes acontece é o quê? As pessoas acharem, ok, vou então recorrer à inteligência artificial
isto agora vai-me ajudar, mas depois aquilo que de repente acontece é o que é. Aquilo soa, ou melhor, eu vou dizer de outra forma. Eu, por exemplo, eu hoje já consigo entrar no LinkedIn e eu consigo dizer quais são os posts que foram criados por inteligência artificial. Okay? Absolutamente. Eu consigo olhar para ela e digo assim, ok, isto não foste tu que escreveste, foi inteligência artificial, isto não foste tu, este foste tu. Aquilo que acontece é o que é? De que forma é que eu posso usar a inteligência artificial sem aquilo ser artificial? Exato. Ok? Sem dúvida. Eu diria que é mesmo, cá está, aquilo que eu disse há bocado de não se pode usar de raiz ou usar o output logo. Portanto, seja um post, uma publicação do LinkedIn, seja um e-mail, se eu disser, escreve um e-mail de vendas, escreve, ok, vou copiar e colar, ou escreve-me um post de LinkedIn sobre como contratar mais pessoal e depois, ok, está aqui, está bom, copiar e colar. Isso está errado. A inteligência artificial serve para, cá está, eu escrevo um post à minha maneira, com o meu conhecimento, com o meu estilo, e posso pedir feedback, por exemplo. Este post está bom, o que é que tu melhorarias? E tal como quando pedimos conselhos a amigos nossos, podemos mudar ou não é? Quer dizer, nem sempre também devemos levar o feedback da inteligência artificial a sério, não é? Para uma pessoa, cá está, por isso é que é muito importante. Eu acho que era também da inteligência artificial faz com que o pensamento crítico seja mais importante do que nunca. Sempre foi, mas hoje em dia é mais ainda. O que é um grande desafio para a sociedade, mas isso é um tópico de outro podcast. E, portanto, é muito importante, quando nós pedimos feedback, saibamos também avaliar esse feedback. Podemos tirar umas ideias, não tirar outras, aceitar tudo, não aceitar nada. E por isso, mais uma vez, por isso é que para mim é muito importante que uma pessoa saiba o que é o correto. E depois já temos forma de comparar, não é? Bom. E, portanto, voltando à pergunta, pedir feedback, pedir para dizer, isto sou um bocado, isto não está muito fluido, podes fazer isto um pouco mais fluido ou mais engraçado. Quer dizer, mais engraçado, cuidado, que o sentido do humor da inteligência artificial é terrível. Depois, ou por exemplo, alguns erros de gramática, mais uma vez, eu, embora escreva bem inglês e leia inglês e trabalhe, eu já vivi nos Estados Unidos, mas, quer dizer, o meu inglês não é perfeito e às vezes até nem são erros ortográficos, mas é só, um nativo não escreveria assim. Okay. Portanto, eu digo, corrijo-me os erros, ou isto sou ok, ou que parte é que não. Portanto, a inteligência artificial consegue ajudar. E também consegue ajudar a dar ideias, não é? Porque no LinkedIn, sei lá, eu hoje tenho trabalho, estou estressada, estou de mau humor, mas queria escrever qualquer coisa. Eu digo, olha, sou diretor de Business Development, o meu mercado é este, diz-me 10 ou 20 ideias de posts para hoje. Pronto. E depois sou eu a escrever o post, mas pelo menos não tenho aquilo que o writer's block, como é que se diz isso em português? O bloqueio mental. O bloqueio mental, não temos assim uma branca e eu acho que a inteligência artificial faz com que uma pessoa desbloqueie as brancas com uma facilidade e uma rapidez que antigamente não era possível. Concordo. Ora bom, muitas vezes isso, tantas, era feito numa coisa que era o quê? Era através dos tais brainstormings. Eu não estou a dizer que e as técnicas de criatividade isso, não é? Mas muitas vezes, para quem trabalha cada vez mais online, não é? Através do home office, essas ferramentas podem ser importantes e lá está, voltamos àquilo que tu há um bocado disseste, que é dar-nos mais rapidez depois na decisão. Exatamente. Okay? É isso. Torna-nos mais eficientes. Nós conseguimos ser mais eficientes sem preterir a qualidade, o que é uma oportunidade única, na verdade. Ok. Olha, Mafalda, em termos de prospecção, temos o e-mail, mas também temos o telefone. Temos o telefone. Hoje, junho de 2025. Portanto, já quase entrarmos no segundo semestre de 2025. Ainda vale a pena continuarmos a insistir no cold calling, nas chamadas frias? Eu diria especialmente agora. Sim, eu até posso dizer estes 2 semestres, trimestres, desculpa, de janeiro até agora deste ano, a minha equipa agendou, eu diria, 95% das reuniões por telefone. Boa. Portanto, sim, e principalmente
quando uma pessoa tem buyer personas, que são diretores de engenharia, diretores de segurança, de cibernáutica, de infraestrutura, portanto, pessoas que têm filtros de spam elevados, pessoas que não gostam de ler e-mails de venda, muito menos de vendas, pessoas que não confiam em links que não conhecem, não é? Eu, por exemplo, sou vendedor, eu clico em links, eu não devia, mas eu clico em links, quer dizer, a não ser que aquilo pareça mesmo phishing, mas se eu vejo um e-mail de vendas que me parece ok e me diz que é interessante, eu vou carregar no link para ver o que é, nem penso duas vezes. Um diretor de engenharia, jamais. Ok. E, portanto, o telefone é uma forma de falar com eles sem eles terem medo de vírus. Ok. Não é que eles gostem muito de ser telefonados, mas se uma pessoa souber fazer um bom de cold calling, em que não os irritamos, é uma forma de eles se sentirem à vontade porque sabem que não vão apanhar vírus daí. E, portanto, o cold calling, as chamadas frias, são absolutamente necessárias. Já vai haver alguns obstáculos que eu não menciono no livro porque já são novos, cá está, com as coisas estão sempre a mudar. Portanto, eu agora, se fizesse uma segunda edição, já consegui mudar certas coisas, que é o iPhone e outros estão a usar AI para filtrar as chamadas para a pessoa saber se vai atender ou não o telefone. Quando isso for implementado, nós vamos ver como é que conseguimos ultrapassar essa barreira, mas até agora o cold calling funciona especialmente para cargos mais técnicos. Ok. Mafalda, há aí também um novo medo, que tu há um bocado falaste no medo de carregar nos links, mas também há um outro medo, não é? E qual é o outro medo que existe? Há cada vez mais medo, principalmente das novas gerações, falarem ao telefone. É verdade. Porque uma coisa, eu no outro dia via... eu sei que estou a ficar velhote, não é? Eu tenho 47 anos, estou a ficar velhote. Mas haver cursos agora para as novas gerações falarem ao telefone... Para não terem ansiedade. Não terem ansiedade. Eu no outro dia vi uma notícia que ainda me deixou mais chocado, que é o que é. Nas novas gerações, por exemplo, querem reservar uma mesa num restaurante. É na app. Se não tiverem app, não reservam naquele restaurante. Epá, que é uma coisa assustadora. A mim também. E aliás, eu também não uso TripAdvisor. Eu estou na rua, eu faço uma coisa muito antiga e não tenho 47 anos, tenho quase 35, faço 35 em agosto. E se eu estou na rua, o pessoal da minha idade, portanto já não é a geração mais nova, mas já cresceu com alguma tecnologia, eles, vamos ver aqui o restaurante na zona, e abre o telefone e vocês não têm olhos, porquê que não vamos passear e ver se gostamos do aspecto, entramos? Que tal? Ok, mas pronto, estamos-nos a fugir aqui um bocadinho do tema, mas eu só quero dizer isto, que eu achei isto espetacular no ano passado, nas férias, em família, que era o quê? Fomos assim para cidades que nunca tínhamos ido, ok? E de repente era hora do almoço e tínhamos que ir comer. E então eu deixava a minha família ir à frente para escolher. E o que é que eles escolhiam sempre? Os restaurantes com as esplanadas cheias. Pois, exato. Epá, que era de uma forma inconsciente que faziam aquilo, mas eu gostava de fazer esse exercício. Ok, vamos nos focar nas vendas novamente e não nas minhas férias de família, que são uma série. Eu percebo, também é um assunto que a mim me deixa, pronto. Somos as gerações mais velhas. É verdade. Então, malta que tem medo do telefone, que conselhos é que dás a essa malta que tem medo do telefone? Sim. Pronto, eu por acaso, a minha equipa, nós temos todos quase 30 ou mais de 30, portanto somos uma equipa, já não somos assim tão jovens, portanto eles não têm medo do telefone. Mas é jovem, com 35 é jovem. Pronto, mas não somos a nova geração que tem medo do telefone ainda. Ok. E portanto eu com a minha equipa não tenho esse problema, até porque eles sabem como funciona, eu quero lá saber, mesmo que tivesse medo, eu quero é vender, né? Mas é verdade que existe esse problema em equipas de business development e é uma questão que vários managers de outras empresas me perguntam: como é que tu tens a tua equipa a telefonar todos os dias e tu não tens que andar atrás deles? E muitas vezes, e eu falo por mim também, porque é que eu também não pegava no telefone
Eu não tinha problemas em falar ao telefone. Eu sou da velha guarda que eu prefiro telefonar para marcar uma mesa do que usar online, para ter certeza que às vezes online pode não chegar e não sei o quê, e eu sou da pessoa que telefona. O meu problema era, muitas vezes, aquilo que nós vendemos é complexo, não é? Não é um gelado, não é um vinho. Pessoalmente em B2B, empresa a empresa, são soluções complexas. A minha solução da minha empresa, da AppCloud, é muito difícil. Nós não conseguimos vendê-la sem um engenheiro ao nosso lado, porque aquilo é difícil. Então o que é que acontece? Nós estamos a ligar a pessoas que normalmente não gostam muito de nós, que nós temos má reputação, não gostam de falar ao telefone, não gostam de vendedores, e não sabem que têm necessidade do nosso produto. Se calhar sabem, podemos ter sorte naquele, mas sentir a necessidade. E nós, em 30 segundos, temos de fazer com que a pessoa não nos desligue o telefone na cara, que queira ouvir-nos e que queira usar o seu tempo o seu recurso mais valioso, que é o tempo, para falar connosco noutra altura. Isto é dificílimo. Isto é difícil. E muita gente não consegue, é rejeitado de uma maneira pouco agradável e não está para levar com essa experiência. Como é que uma pessoa evita isto? Com formação e com o entendimento da buyer persona. Portanto, o que eu costumo fazer é, antes de começarmos a chamar, ter certeza que a minha equipa percebe bem porque é que estão a chamar, quais é que são os desafios, portanto, tem uma boa formação nessa base, mas também, e mais uma vez voltando a usarmos os nossos clientes, aqueles clientes com quem nos damos bem, eu digo, olha, os meus novos vendedores nunca falaram com um diretor de engenharia na vida. Podemos falar numa reunião informal e eles fazem-lhes as perguntas que lhes apetecer e eu ponho os meus vendedores a falar com uma buyer persona, representa, a perguntar como é que eu devo dizer, o que é que vos chateia, o que é aquilo que odeiam nos vendedores, e começam a ouvir a maneira como eles falam, e tanto quando vão telefonar, a vez que estão a falar com o diretor de engenharia, já falaram, já tiveram uma boa experiência, já sabem mais ou menos aquilo que não devem fazer, e portanto, cá está, a formação contínua, que é uma coisa que as empresas, na maior parte, não faz. E depois admira-se que as pessoas não querem telefonar. As pessoas não querem telefonar porque não sabem o que dizer, não sabem o que devem fazer, não têm um processo bem aliado e a probabilidade de serem rejeitadas é gigante porque não sabem o que é que estão a fazer e a experiência é terrível. E, portanto, é uma bola de neve que começa a acabar. Há aqui um dado que é importante, Mafalda, e falaste numa coisa que é a rejeição, ok? E há aqui um ponto que eu quero chamar a atenção, que é o quê? A rejeição faz parte da atividade de um vendedor. Faz parte da vida. Faz parte da vida de um vendedor permanentemente, ok? E aquilo que está provado já é o quê? As áreas do nosso cérebro que se ativam com a rejeição social, são exatamente as mesmas áreas que se ativam quando nós temos uma dor física. Portanto, a rejeição magoa. Ok? Aquilo que tu disseste é o quê? É perceber que a rejeição faz parte do processo e que eu vou ser menos rejeitado quanto mais treinar e quanto mais formado eu tiver. E não só. Eu tento sempre que os meus vendedores vejam a rejeição como uma coisa... Ou seja, o meu formador de vendas internacional favorito, que é o John Barrows, diz sempre: o sim é a melhor resposta, o não é a segunda melhor resposta, se for um não construtivo. Portanto, quando eles são rejeitados, principalmente se a rejeição não é só não fales comigo, é eles ouviram o que é que tínhamos para dizer e não estão interessados, eles tentarem perceber o porquê. E, portanto, eu todas as semanas tenho uma reunião com os meus vendedores a dizer quais é que foram as rejeições construtivas que vocês ouviram. E isso faz com que possamos melhorar as nossas mensagens de vendas, possamos enviar mensagens para o produto, se calhar falta uma funcionalidade e se essa funcionalidade da nossa vida vai ser muito difícil. Portanto, podemos falar com marketing, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito específico. A rejeição mais comum na minha empresa, aos meus vendedores, é a dificuldade de migração. Nós vendemos cloud. Cloud é uma coisa que custa tempo, dinheiro, esforço, stress a mudar de um cloud para o outro. E, portanto, mesmo que eles até achem a nossa proposta interessante, é assim tão interessante ao ponto de eles quererem migrar da cloud deles para a nossa. A mudança é sempre difícil. E principalmente quando é cloud, não é? Se for um software, sei lá, o Zoom para o Google Hangouts é uma coisa, a cloud é uma coisa que demora meses, é arriscada,
precisamos de uma equipa, etc. Portanto, essa é a rejeição que nós mais ouvimos. Uhum. E, portanto, eu treinei os meus vendedores com engenheiros para eles explicarem porque é que a nossa migração é menos difícil do que as outras, como é que nós ajudamos, e disse ao marketing, nós precisamos de um migration guide, de um guia de migração, que é para eles, mesmo que eles continuem a não estar interessantes, podemos mandar isso, podemos enviar. Pronto, já percebi, não quero lidar com isso, mas se alguma vez pensarem em migrar, está aqui como é que nós fazemos e porque é que connosco dói menos. Vá. Ok. Portanto, os meus vendedores estão sempre a tentar vender, mas se não conseguem, estão sempre a tentar perceber o porquê. E, portanto, acabam por ver a rejeição porque uma coisa também positiva, porque é um passo mais para melhorar o processo para chegar ao sucesso. Bom. E aquelas que não servem para nada, que são só não me ligues mais, odeio vendedores, você também acaba a ficar habituada a isso, não liga e continua a nossa vida. Exatamente. É não dar importância e só pensar que aquela pessoa está a ter um mau dia. E não é connosco, se tivesse sido outra pessoa a telefonar, tinham tido a mesma reação e a pessoa tem que perceber, não somos nós, não é connosco, não é nós que nos odeiam. Certo? É isso mesmo, Mafalda. Olha, isto está a passar tão depressa e ainda vimos tão pouquinhas coisas que eu já começo a ficar triste. E ainda temos aqui 8 minutos. Mas vamos passar. Eu vou tentar ser mais sucinta. Nada disso. O que é que nós temos a seguir, Mafalda? Temos, então, a questão do e-mail, vimos depois as chamadas, mas não nos podemos esquecer que estamos em 2025 e que temos as redes sociais, que no caso do B2B, basicamente estamos a falar do LinkedIn, ok? Quais são, assim, os grandes pontos básicos, ok? Os grandes essenciais de um bom perfil de LinkedIn para quem quer atrair oportunidades? Ora, em primeiro lugar, coisas básicas, que é uma foto profissional, não é? E veja bem a cara e que não tenha um amigo bêbado ao lado. Portanto, uma foto profissional, mas simpática, não é? Também porque o LinkedIn não é como ao contrário muita gente pensa, não é um CV online, é muito mais do que isso. Portanto, uma foto profissional, mas simpática. E depois, realmente, nesse caso, tal como num currículo, mostrar aquilo que uma pessoa é capaz de fazer. E também mostrar quem é que nós ajudamos, como é que ajudamos, ou seja, como é que as pessoas nos podem contactar e porquê. E adicionar também um toque pessoal, porque as pessoas compram a pessoas, não é? E, portanto, quando são aqueles perfis de LinkedIn em que, por exemplo, o sumário está escrito na terceira pessoa. Então, mas é o meu perfil, porque é que está na terceira pessoa? Sou eu que devia estar a falar aqui. Portanto, sumários, convém que seja na primeira pessoa. E adicionar um toque também para perceber um bocadinho a personalidade, porque uma pessoa compra pessoas e aqueles sumários que são 20 anos de experiência em vendas, não sei o quê, e são muito secos, normalmente não porque acaba por ser uma rede social e, portanto, social pessoas, não é? E isso é normalmente aquilo que eu vejo que falta é quem é que nós ajudamos, quando, como, porquê e quem é que eu sou como pessoa. Aliás, na biografia do meu livro, a minha biografia também fala mais dos meus gostos do que da minha carreira, porque eu acho que é mais importante as pessoas conhecerem-me como pessoa do que a minha carreira também podem ver online, quer dizer. É verdade. Sérgio Coutinho é um bom cantor. Adoro. Não a voz, as letras. Não desgosto da voz, mas acho que há vozes melhores em Portugal, em termos de técnica. Agora, as letras, inigualável. É verdade. Mafalda, o que é que nós então temos? Temos aqui o LinkedIn e dentro do LinkedIn temos uma coisa que é o Sales Navigator. Ora bom. Grande amigo dos vendedores. Grande amigo dos vendedores, ok? Meu grande amigo também. E aqui a grande questão que se coloca é de que forma é que os vendedores devem usar o Sales Navigator em termos de prospecção? Achas que é um recurso indispensável, por exemplo, para um vendedor júnior? Acho. Eu nem fui muito a fundo, eu falo do Sales Navigator no meu livro, mas também não fui muito a fundo, porque cá está, porque senão seria um manual em si. Exato. Mas, mais uma vez, é super importante o trabalho de casa do ICP, da Buyer Persona, porque nós podemos inserir essas informações no Sales Navigator. Portanto, nós podemos pôr os filtros de território, indústria,
a receita anual da empresa, etc. Por isso é que é tão importante, porque se nós soubermos definir bem as personas e o ICP, é só colocar essa informação no Sales Navigator e temos uma lista interminável de potenciais clientes. E ainda melhor, esta é a parte que muitos vendedores, mesmo aqueles que já fazem isto há muito tempo, não sabem, é que também conseguem adicionar, depois de adicionar o perfil da empresa e da pessoa e do cargo, também conseguem pôr filtros que são muito importantes, como há quanto tempo é que estão no cargo, ou seja, começou agora ou não. A empresa se cresceu no último ano ou não, que é importantíssimo. Esta pessoa segue a nossa empresa ou não, portanto, se seguir, a probabilidade de nos ter ouvido falar de nós é maior e, portanto, cá está, uma chamada para uma pessoa que nunca ouviu falar de nós é 10 mil vezes mais difícil que uma chamada a alguém e dizer, pá, eu já ouvi falar, sim, e portanto o Sales Navigator dá-nos essa informação também, se a pessoa já segue a nossa empresa ou não. E, portanto, o Sales Navigator é uma forma relativamente fácil de ter uma lista de empresas dentro do nosso ICP e buyer personas, pessoas nos cargos que nos interessam dentro dessas empresas e, portanto, mais uma vez, eficiência. As ferramentas estão cá para nos tornar eficientes. Quando nós sentimos que temos que trabalhar para a ferramenta e que a ferramenta está-nos a tirar tempo, então uma coisa está errada, ou não sabemos usá-la ou a ferramenta não é adequada. Exatamente. Muito bem. Olha, Mafalda, tu no livro escreves que a gestão de tempo é a soft skill mais importante. A pergunta que te faço é, porque é que essa é a tua opinião? Porque uma pessoa quer dizer, numbers game, portanto, quanto mais pessoas nós contactarmos, mais probabilidade temos de fechar. Se tivermos uma boa gestão de tempo, conseguimos contactar mais pessoas em menos tempo, portanto, é matemático. Perfeito, Mafalda. Olha, estamos aqui já na reta final, não te vou roubar muito mais tempo. Ora, o prazer é meu. Para quem está a criar um departamento de prospecção assim de raiz, a pergunta que te faço, ou melhor, são duas. Por onde é que há de começar e que erros é que há de evitar? Pronto, começar por entrevistar os clientes, por amor de Deus. Por amor de Deus, entrevistar como um psicólogo. Isto é um desafio. Porquê é que é um desafio? Como é que o faz sentir? Não é? Portanto, ser um bocadinho terapeuta dos vossos clientes e sacar essa informação para criar o perfil. Portanto, focar-se num bom ICP e numa buyer persona que faça sentido. Investir muito tempo aí. E depois, quando já tem essa informação, recomendo usar aquelas ferramentas básicas de bases de dados, software para contactar e escrever uma cadência com pontos de e-mail, chamadas, LinkedIn, para poder tentar comunicar com o potencial cliente em vários canais, para ver qual é que funciona melhor com aquela pessoa e depois fazer um bom recrutamento, porque, certo, há pessoas que podem achar que não têm talento, mas pessoas que não são resilientes e que não têm muita motivação interna, não são, infelizmente, não estão talhadas para a profissão. Portanto, fazer um bom recrutamento, dar uma excelente formação e focar-se no onboarding dos funcionários. Eu não aguento ver empresas, e são muitas, não fazer um bom onboarding, ou dizer, olha, deixa estar isso, começa a vender porque nós temos pressa, porque temos objetivos anuais. E isso é uma coisa que eu não concordo, é contraproducente e, portanto, se estamos a construir a prospecção de raiz e queremos criar uma equipa, bom recrutamento, bom onboarding e boa formação. Boa, Mafalda. Olha, excelentes dicas. Olha, Mafalda, eu no fim de cada episódio costumo sempre apresentar um plano de ação para os vendedores que nos ouvem, ou Boa. em direto, ou para quem nos ouve depois nas plataformas. E mediante a nossa conversa, eu então vou-te indicar aquele que é o plano de ação, ok? Para, vamos assim dizer, técnicas de prospecção para quem acha que não tem talento para as vendas. Perfeito, parece Então vamos a isso. Eu vou-te dizer. Começar por ter as ferramentas básicas, como por exemplo um CRM e uma base de dados. Identificar o perfil do cliente ideal, utilizando como fonte o CRM.
entrevistar os clientes para saber qual é a buyer persona. Ao definir as mensagens, a mensagem deve estar focada no cliente e não sobre nós, ok? E mostrar que houve pesquisa, ou seja, responder sempre à pergunta porquê eu e porquê agora, e o como só no fim, ok? As mensagens devem ser apoiadas através de ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo a Ample Market, pelo que eu percebi no teu livro, é uma ferramenta também portuguesa. É, o fundador é português, o Luís Batalha. Ok. E o João Batalha são 2 irmãos. Quando escrevemos um e-mail, termos a noção que o assunto só serve para o e-mail ser aberto. O que é que te parece este plano de ação, Mafalda? Perfeito. Já não precisam de ler o meu livro. Mentira, mentira, mentira. Comprem o livro. Eu no início disse que aqui estava escrito que o livro era para as pessoas que trabalham na área e não estão a chegar aos objetivos. Eu disse à Mafalda, antes de entrarmos no ar, que isto é uma mentira, isto está errado. Ok? O livro é para quem atinge os objetivos e quer ainda ter objetivos mais elevados e mais altos. Okay? Exato. Eu disse à Mafalda, eu aprendi muitas ferramentas que desconhecia através da leitura deste livro. Portanto, leiam o livro, que nós não falamos de todas as ferramentas que estão aqui. Olha, Mafalda, eu gostei imenso da nossa conversa. Igualmente. Passou a voar, o que é bom sinal. Olha, fica ao convite. Epá, olha, um dia que venhas a Portugal, que estejas em Portugal e que passes pelo interior de Portugal, porque eu estou na cidade da Guarda. Olha, conheço muito bem. A minha melhor amiga sim. de Pinhel. A minha melhor amiga de A Pinhel. sério? É, sim, senhora. Olha. Eu toquei na Banda Filarmónica de Pinhel vários verões. Eu conheço as cidadinhas, aldeias, vilas todas do Distrito da Guarda. Muito bem. Eu moro aqui há 20 anos. Grande cidade. Eu gosto muito de um certo pormenor da sede da Guarda. É muito interessante. Do soldado. Do soldado. Dos rabos a apontar a Espanha. É o soldado. É o soldado, sim, exato. Achei um pormenor muito interessante da sede da Guarda. Bastante cristão e católico esse mas é um distrito que eu tenho muito boas memórias da adolescência por ir lá passar verões a tocar flauta transversal com a Banda Filarmónica de Pinhel. Muito bem, então olha, um dia que venhas cá para matar saudades, depois comemos uma fatia de requeijão com doce de abóbora. Parece-me ótimo. Olha, Mafalda, muito obrigado. Tá Obrigada bem? eu. Não saia já daí, que é para eu me despedir aqui do pessoal. Fiquei atrás da cortina, pode ser? Sim, senhora. Sim, senhora. Até já. Olha, meus caros, eu quero vos agradecer por terem marcado mais uma vez presença neste episódio com Mafalda Johansson. Tem um livro brutal sobre tudo aquilo que é a prospecção e as novas ferramentas para nós fazermos a prospecção. Quero-vos agradecer a vossa presença e não percam, porque ainda hoje irei lançar o próximo evento. Muito obrigado.